Vamos começar com um soco direto. A pergunta que cristão pode ver anime? Nunca foi sobre anime. Essa pergunta é só a superfície. O que realmente está por trás disso é a dúvida que corrói o ser humano, desde sempre. Eu posso confiar no que vem de fora? Se o que vem de dentro ainda é um campo de guerra? Sim, porque a Bíblia fala disso, a neurociência fala disso, a psicologia fala disso e sua própria vida fala disso. E antes de entrar no anime, vamos para a frase mais brutal que Paulo escreveu. Aqui expõe a alma humana como nenhuma outra. Romanos 7,19. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo. Isso não é teologia distante. Isso é você, às 2 da manhã, dizendo que só vai ver só mais um episódio e acaba vendo 20. Isso é você prometendo que vai estudar, mas escolhe o celular. Isso é você tentando ser luz, mas tropeçando na própria sombra. É a eterna guerra interna, é dualidade espiritual, dualidade psicológica, dualidade cerebral. A Bíblia já sabia disso há muito tempo antes da neurociência mapear o córtex pré-frontal e o sistema límbico. O apóstolo Paulo descreveu exatamente o conflito entre a parte racional, que sabe o que é certo, e a parte emocional que puxa você para o que é errado. E olha como isso conecta com animes. Anime não é problema. O problema é quando o anime ativa essa parte interna que você ainda não domina. A verdadeira mudança não começa quando você para de ver um anime. A mudança começa quando você entende por que certas coisas mexem tanto com você. Mudar de fora para dentro só cria religiosos frustrados, mas mudar de dentro para fora cria cristãos fortes. E é aí que entra a parte que ninguém quer ouvir. Não é sobre anime, é sobre o seu nível de maturidade emocional e espiritual. A neurociência chama isso de autorregulação. A Bíblia chama isso de domínio próprio. É o mesmo princípio. Quando você assiste um anime, não é só o seu olhar que está vendo. Seu cérebro está filtrando, seu espírito está reagindo, sua mente está absorvendo, sua carne está desejando e sua consciência está avaliando. É por isso que para alguns cristãos é tranquilo, mas para outros pode ser destrutivo. É destrutivo, porque mudança de verdade acontece de dentro para fora. E tudo que você consome, mental ou visual, o cérebro converte em crenças, desejos e impulsos. Anime, séries, internet, notícia, tudo vira matéria-prima para sua mente. Tudo. E é por isso que Paulo diz em Romanos 12:2: transformem-se pela renovação da mente. Ou seja, muda o que você faz, Deus muda quem você é. E a pergunta se o cristão pode ver anime só faz sentido quando você entende isso. Se você tenta resolver a vida proibindo conteúdo, você só está empurrando poeira para debaixo do tapete. Pode até funcionar por um tempo, mas quando vem a tentação pesada, não existe proibição externa que aguente, só existe transformação interna. Agora vamos usar o anime como lente para essa batalha. Tem anime que te inspira, tem anime que te dá coragem, tem anime que te lembra de sacrifício, honra, propósito, valores que muita gente que se diz cristão nem pratica. Mas também tem anime que ativa parte da sua carne, que você finge que não tem. Tem anime que desperta gatilhos emocionais. Tem anime que vira ciclo psicológico. Tem anime que sexualiza. E tem anime que amplifica a ansiedade. E é aí que vem a pergunta real, que ela precisa ser feita. Quem é você por dentro? Qual parte interna vai assumir o volante enquanto você assiste? Porque se você for sincero consigo mesmo, você sabe a resposta. A neurociência explica isso como conflito entre o sistema límbico, impulso, emoção, né? E o córtex pré-frontal seria razão e autocontrole. A Bíblia explica isso como conflito entre carne e espírito. É a mesma guerra descrita com outras palavras.
Quando o seu lado espiritual está forte, você tem discernimento. Quando está fraco, qualquer gatilho te domina. E é por isso que para alguns cristãos, anime é neutro, para outros é pecado. E não porque anime é pecaminoso, mas porque a pessoa não está preparada internamente para lidar com ele. É a mesma lógica de Romanos 14, quando Paulo diz: alguns têm fé para certas coisas, outros não têm. Se a consciência acusa, é pecado. Ou seja, o problema não é conteúdo, é a condição interna. Agora vamos entrar no tema que mais gera polêmica: sexualização. Você pode tentar racionalizar, espiritualizar, filosofar, mas Jesus é claro em Mateus 5,28. Se olhar com intenção impura, já pecou. Não precisa nudez explícita, não precisa cena intensa. Às vezes só a brecha, só o gatilho, só um frame já basta. E o mais interessante, a neurociência confirma que estímulos visuais sexualizados despertam áreas do cérebro ligadas a vícios, hábito e prazer. Não importa se você é cristão, não importa se não liga, seu cérebro responde, seu corpo responde, sua carne responde. Por isso, se determinado anime te empurra para a tentação, você já sabe o que deve fazer. Não é moralismo, é autoproteção, é saúde espiritual, é saúde mental. Agora vamos voltar à ideia central: mudança de dentro para fora. Você não vence as sombras externas se ainda não venceu as sombras internas. Você não evita queda porque desligou a TV. Você evita queda porque fortaleceu o espírito, treinou o discernimento, dominou os impulsos. Em Hebreus 5,14 fala exatamente disso. O adulto espiritual é aquele que, pelo uso constante, desenvolveu discernimento. Não é evitar tudo, é saber filtrar tudo. E aqui está a parte mais revolucionária desta reflexão. Deus não quer te transformar num robô que só consome conteúdo X, proibindo conteúdo Y. Isso seria mudança de fora para dentro. Deus quer te transformar em alguém tão forte internamente que você sabe exatamente o que te fortalece e o que te destrói. E é isso que diferencia o cristão maduro do infantil. O infantil pergunta: pode ou não pode? O maduro pergunta: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Isso me constrói ou me destrói? Isso me alimenta, alimenta a luz ou alimenta a carne? Minha mente está em paz, em guerra, depois de assistir algum anime? Só você pode responder. Mas sua consciência sempre responde primeiro. Ela não tem como enganar. Anime não define sua fé, mas sua fé define o que o anime faz com você. Vamos amarrar tudo agora de forma direta e objetiva, beleza? Cristão pode ver anime? Sim. A Bíblia não proíbe arte, muito menos cultura. Cristão pode ver qualquer anime? Não, aí não. Nem tudo nos convém, nem tudo te convém. Cristão pode ver anime com fanservice? Se é que me entende? Se isso te afeta, ativa gatilho, desperta desejo, te derruba, então para você é pecado. Cristão deve usar discernimento? Sim, óbvio. Isso é mandamento bíblico e princípio psicológico. Cristão deve filtrar conteúdos? Sim, não é porque seja fraco, mas porque é sábio. Cristão deve mudar de dentro para fora? Sempre, porque mudança externa sem transformação interna não dura. Lembre-se disso. E para fechar com chave de ouro, anime não é luz nem trevas, é reflexo, é o espelho que vai refletir o que você é. Ela reflete quem você é. Se você é luz, você transforma o conteúdo. Se você já está nas sombras, o conteúdo te transforma. Então a pergunta final não é: cristão pode ver anime? A pergunta final é: o que dentro de você governa quando você assiste? A carne ou o espírito?
Se o vídeo te fez pensar, te provocou, te confrontou ou te trouxe paz, compartilha, porque talvez alguém lá fora esteja lutando contra o inimigo errado e precisa entender que a verdadeira batalha não começa na tela, começa dentro da gente, dentro do coração, dentro da mente. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve, ativa o sininho e até a próxima. Um forte abraço.